A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você está no Sala Pastoral, este programa que vai ao ar sempre às sextas-feiras, às 20 horas. E nós estamos numa jornada, nós estamos numa nova proposta aqui no Sala Pastoral. Nós estamos abordando um tema importante, vital para a igreja. A missão não pode parar. A missão não pode parar. Nós, da Igreja Adventista da Promessa, entendemos que a missão faz parte da natureza da igreja. Ela prega o Evangelho, ela leva o Evangelho aqui e nos confins da terra. Olha, como você está nessa sexta-feira abençoada? Como está a sua família? Como está a sua igreja? Eu tenho orado pelas igrejas adventistas da promessa para que o Senhor Jesus toque, impulsione, leve essa igreja local a pregar o Evangelho no bairro, na rua, na cidade e em outros lugares, em outros países também. É uma alegria ter todos vocês conosco e hoje nós temos aqui convidados especiais para um bate-papo. Eu disse na semana passada que nós contaríamos uma história dramática hoje de dois pastores promessistas que foram presos por conta da pregação do Evangelho. Eles foram colocados numa prisão e nós oramos, Deus entrou com providência e eles foram livres da prisão e nós fizemos um ótimo culto logo depois, um grande culto de louvor a Deus. Então você não pode perder o programa de hoje. E eu peço que você me ajude a gente aqui a espalhar esta mensagem. O que você pode fazer para nos ajudar? Pegue o link deste programa, tá? O link deste programa, compartilhe nas redes, compartilhe nos grupos de WhatsApp da sua igreja local, ó. Grupo de diácono, diaconisa, presbítero, grupo pastoral, grupo da igreja, grupo da convenção regional. A promessa tem muitos grupos no WhatsApp. Você pode compartilhar o link para que mais pessoas acompanhem a gente neste programa especial. Vamos fazer o seguinte, a gente vai chamar o vídeo de abertura do nosso programa e na sequência a gente volta para esse bate-papo com vocês. Em um mundo turbulento, marcado por desafios e incertezas, uma verdade ressoa com clareza: a missão não pode parar. Diante das adversidades, o chamado persiste. Nesse caminho, a fé, a transformação e os desafios se encontram. Das ruas movimentadas das metrópoles aos recantos mais remotos da terra, a missão transcende fronteiras, línguas e culturas. É um compromisso inabalável, uma promessa de esperança. Cada ação, cada esforço, cada sacrifício é mais um passo rumo ao engajamento na missão de Deus. Em meio aos desafios, surge a luz do Evangelho, da comunidade, da transformação. Prepare-se para algo inédito. Está começando, no Sala Pastoral, uma nova temporada que nos levará além das fronteiras. Porque para nós, a missão não pode parar. No episódio de hoje, Angola. Estamos de volta! Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, nós estamos aqui no estúdio da TV Viva Promessa em Cosmópolis, com convidados especiais aqui. Olha aí, estamos aqui com os nossos amigos, amiga, pastor, mentor. Olha aí, estamos aqui acompanhado de gente maravilhosa. Trabalhamos juntos na Paulistana Leste. Eu gostaria de deixar uma palavra rápida aqui de saudação de vocês. Começa com quem? Missionária Zilma. Dê a paz aí para o povo promessista. Paz do Senhor, queridos irmãos. A paz do Senhor, pastor Nadel e toda a sua equipe. Satisfação imensa estar aqui com vocês. Um prazer muito grande em não só estar, mas participar de um sonho que é a TV Viva Promessa. Amém. Obrigada. Pastor Gelson. Gratidão a Deus pela oportunidade, pastor, de poder compartilhar com os meus irmãos que são promessistas e o quanto Deus tem abençoado a igreja. Gratidão a Deus por essa oportunidade. Amém. Pastor Zezinho, fala com esse povo que o senhor ama tanto. Estou muito alegre, muito feliz, agradecido, né? Já posso até antecipar aqui em Ubuntu, a palavra que está no meu coração é na língua quimbundo, melhor dizendo, nós podemos dizer saquidila, e aí nós temos
esse momento de gratidão, porque nós estamos vendo um mover espetacular, lindo na parte da igreja. Estamos alegrando o coração de Deus com essas iniciativas. E eu estou aqui, pastor Delmilson, como Simeão, vendo algo acontecer. Amém. Que eu esperava que acontecesse, um mover no Espírito Santo. Não é a chegada do Messias, mas é a chegada da mensagem do Messias para povos não alcançados. Amém, amém, graças a Deus. Olha, vamos falar hoje sobre Angola, um país encantador. Angola é um país da África, a capital é Luanda, e temos muitas províncias, é um país populoso, mais de 30 milhões de habitantes, e aproximadamente 12 meses nós iniciamos as atividades para a plantação de uma igreja. A bem da verdade, nós temos promessistas em Angola há mais de 5 anos, mas há 12 meses, com a graça de Deus, nós tomamos a decisão, a partir das lideranças do Brasil, de plantar uma igreja em Luanda, na capital de Angola. E a nossa conversa hoje é justamente sobre uma viagem missionária que foi feita para a inauguração de nossa igreja em Angola. Foi uma experiência marcante para todos nós. Bom, vamos então ao nosso papo, à nossa conversa de hoje. Gostaria de começar com o senhor, pastor Zezinho. O pastor Zezinho é um amante das etnias africanas, especialmente de Angola. Eu gostaria que ele compartilhasse conosco a cultura, a formação daquele país, para que os irmãos entendam um pouco mais sobre Angola e aquilo que tem marcado ali as visitas, inclusive a presença do pastor Zezinho em Angola. Nós estamos felizes com aquela situação que foi criada por Deus, permitida, logicamente, por Deus, que foi a revolução que aconteceu em Angola. Angola foi colonizado por Portugal e há 42 anos e meio atrás aconteceu a chamada independência de Angola, mas a língua que ficou em Angola predominante, ou uma língua oficial, é a língua portuguesa. E isso abre o caminho muito grande para que nós alcancemos muitas pessoas, inclusive povos não alcançados que estão ainda sem a luz do Evangelho dentro de Angola. País populoso, uma capital com mais de 3 milhões de habitantes, como disse já o pastor, etnias e mais etnias. Nós temos aqui no Ocidente uma certa dificuldade para entender essa diversidade étnica e cultural. Mas indo para lá, a gente acaba entendendo. E eu me tornei, como disse o pastor Adelmilson, um apaixonado por isso. Eu gosto de entender, até por conta daquilo que a gente chama de verdadeira comunicação. E nós estamos... Angola está sendo, sim, uma escola muito forte para nós, até no sentido da questão do pós-Babel, que foram muitas línguas, que houve um desdobramento enorme de línguas. Nós chegamos em Angola e já catalogamos 42 etnias. Hoje nós temos 11 línguas ativas, 11 dialetos em atividade sendo utilizados não só na questão de relacionamento meramente humano, mas até em atividades comerciais. Nós temos 11 dialetos que estão ativos lá. E é importante que nós entendamos tudo aquilo que está na palavra de Deus. Toda língua confessará que o Senhor Jesus Cristo é o Rei do Universo, para a glória do Deus Pai. Então nós estamos felizes porque é a partir de Angola que a gente vai conseguir participar ativamente da grande comissão no sentido de povos não alcançados. É muito importante nós entendermos que
Deus permitiu, como dissemos, não vou dizer que foi Deus quem promoveu a revolução e nem a colonização anterior de Portugal, mas a língua portuguesa tem sido realmente uma ferramenta para que nós alcancemos pessoas especialíssimas, que são os africanos. Pastor Adelmilson. Amém, graças a Deus. Olha, como vocês ouviram o pastor Zezinho compartilhando com a gente, Angola é um país que fala o português, Moçambique é um país que fala o português, e nesta jornada, nessa nova série, nessa nova temporada do Sala Pastoral, nós estamos abordando o tema: a missão não pode parar. Não pode parar em Moçambique, não pode parar na Nigéria, não pode parar em Angola, e na próxima sexta-feira estaremos falando sobre a missão em outro país. Então a promessa chega a Angola, porque para nós, adventistas da promessa, para você, meu irmão, minha irmã, que congrega todo sábado, que dizima, que oferta, que ora por missões, você sabe que a missão não pode parar. Deus nos chamou para uma grande obra, e essa igreja está presente em 18 países. Os nossos irmãos lá atrás sonharam com a promessa chegando aos confins da terra. Nós estamos vivendo este momento em que a promessa está fincando a sua bandeira noutras nações para a glória de Deus. E nós gostaríamos de ouvir o pastor Gelson. O pastor Gelson trabalha ali na Paulistana Leste, pastor Zezinho Paulistana Central, pastor Gelson Paulistana Leste, uma convenção amada. Trabalhei nas duas convenções, né? E congrega em Itaquaquecetuba, né? Vila Passalacqua. E a gente sabe que a Paulistana Leste também tem sido missionária, tem nos ajudado nesse projeto, assim como a Convenção Paulistana Central. Mas a gente gostaria, pastor Gelson, que você falasse para os promessistas do Brasil e do mundo a experiência dessa viagem missionária para ti, ali em Angola, e o que você viu ali em Angola, as atividades, as iniciativas, o que a Igreja Adventista da Promessa está fazendo ali. Compartilha com a gente. Bom, é muita alegria, pastor, que eu estou aqui nesse momento tão especial da igreja. E quero mandar um abraço aos irmãos da Paulistana Leste, a nossa querida igreja de Passalacqua. A experiência em Angola foi das melhores, pastor. Graças a Deus. A gente observa, e conversando com o pastor Moisés, que é o pastor atual da igreja lá em Angola, ele disse que ele evangelizou alguns angolanos em Portugal. E esses angolanos, ao retornar ao país, não tinham igreja. Eles não tinham possibilidade de congregar. Foi aí então que, em 2013, apareceu agora a oportunidade de a evangelização desses irmãos ser continuada, o discipulado pelo pastor Moisés. E nesse interim foi o agir de Deus tão maravilhoso que ele conheceu um taxista que agora se tornou missionário da igreja, que é o pastor Abílio, né? Que será o futuro pastor Abílio, missionário Abílio até então. E nós vemos também que, ao tirar xerox em uma copiadora, ele conheceu o Daniel, que agora é um membro da igreja também. A gente vê a mão de Deus agindo e cooperando para que a igreja possa ser estruturada naquele país. E esse foi um relato do pastor Moisés. Irmãos, mas eu vendo a minha experiência própria com aquele povo, são um povo muito amoroso, um povo muito solícito ao evangelho. Eles têm, assim, prazer em servir. Aconteceu um fato, quando nós estávamos lá, já passava das 10 horas da noite, e nós, ali na igreja, por uma situação específica, e os irmãos nativos angolanos pegaram e falaram: não, nós vamos ficar com vocês. A gente não pode ir embora, a gente fecha a igreja. Eles: não, nós vamos ficar. Espontaneamente, eles são prontos a servir. E quando nós vamos falar de evangelização, falar do evangelho, eles recebem com bastante alegria a palavra do Senhor. São povos que precisam ter o privilégio que nós temos, irmãos, de ouvir a sã doutrina, a pureza do evangelho. E eu senti muita alegria de poder falar do amor de Deus, evangelizar, sabe, de compartilhar daquilo que tem feito diferença na minha vida.
e tenho certeza que esta experiência precisa ser vivida por mais e mais irmãos, mais e mais pessoas, né, que é algo fantástico, irmãos. Lá é um celeiro, os campos estão prontos, nós precisamos continuar a levar essa boa semente àquele povo tão especial, o povo angolano. A experiência minha foi das melhores, pastor. Amém. Olha aí. Voltou animado, hein, Gelson? Graças a Deus, graças a Deus. Mas é um povo cativante, como as outras nações também, mas a nossa experiência com Angola, um povo alegre, vibrante. E fica aí o desafio, né? Angola é um país até seguro, né, em comparação com outros países africanos. Não é distante do Brasil, né, está logo depois do oceano, porque se você vai para Moçambique, né, fica no Oceano Índico, então a gente atravessa quase toda a África para chegar a Moçambique. Agora, Angola está logo depois do Oceano Atlântico, sai voo de São Paulo. Quem sabe esse convite do Gelson seja um desafio para você que está acompanhando. Verdade. De repente você coloca no coração, daqui um ano eu vou a Angola visitar a Igreja Adventista da Promessa. Pode entrar em contato com a missionária Zilma, com o Gelson, com o pastor Zezinho, junta de missões, enfim, entre em contato comigo, que a gente dá todas as dicas para você passar um final de semana marcante, né? Empolgante, ali em Luanda, em nossa igreja ali em Luanda. Bom, fizemos essa visita a Angola, inauguramos a igreja, mas nem tudo transcorreu bem, né? Do ponto de vista humano. Do ponto de vista de Deus está tudo ajustado, né? Mas do ponto de vista humano, nós tivemos momentos de tensão, de dificuldade, de preocupação estando em Angola. E a missionária Zilma vai também compartilhar com a gente essa experiência dramática de chegarmos para a inauguração e de repente recebemos a notícia que os nossos pastores foram presos. Sim, irmãos, olha, sabe aquele relato dos apóstolos presos? Então, mais ou menos aquilo. Uma experiência muito complicada. Por quê? Nós saímos de São Paulo imaginando assim, chegaremos lá, vamos fazer um evangelismo, a igreja será inaugurada, mas de repente, uma notícia com poucas informações. O pastor Moisés, missionário Abílio estão presos. Imagina o que passa na mente da gente. Nós estamos ali, naquele local, não conhecemos muitas pessoas, não temos acesso às informações necessárias. Irmãos, foi muita tensão. Mas eu quero chamar a sua atenção para a provisão de Deus. O que veio à nossa mente naquele momento foi orar ao Senhor. E o que nós fizemos? Oramos ao Senhor e Deus, na sua infinita graça, né? Deus já tem tudo preparado. Usou um amigo da missão, que é o nosso irmão Dr. Sérgio, um advogado, que já estava ali, sabe, de prontidão para auxiliar a igreja do Senhor, que nós entendemos, né, preparado por Deus, que já foi ao encontro do pastor Moisés, missionário Abílio, ali, sabe, trabalhando nessa questão de organizar, sabe, entender o que estava acontecendo, porque até então não havia nenhum tipo de denúncia formal, realmente que fosse consistente. E aí nós encontramos a Senat, tentamos ali apaziguar com ela, entender o que estava acontecendo, mas enfim, nós não tínhamos muitas informações, ficamos preocupados, oramos ao Senhor, Deus envia o Sérgio para aquele local e, irmãos queridos, de repente, né, a gente aguardando, tenso, preocupado, organizando toda aquela estrutura ali para a organização da inauguração da igreja, e o pastor Moisés aparece, né, reaparece, e conta pra gente que passou momentos difíceis lá dentro da prisão e ao mesmo tempo viu a graça de Deus, onde ele começou a orar com algumas pessoas que estavam ali, intercedeu por alguns enfermos, pregou o evangelho, cantou alguns louvores e verdadeiramente nós percebemos a ação do Senhor no meio de tudo isso. Né? Não podemos imaginar se é algo apenas comum ou de algum tipo de perseguição. Mas entendemos que foi também uma ação por parte do maligno. E, na verdade, queridos irmãos, no final de tudo isso, o que resultou foi num grande testemunho da misericórdia e providência do Senhor Jesus. Portanto, amém. Nós louvamos a Deus, pastor Adel, até mesmo por essas circunstâncias, né, tão complicadas, onde agora a gente tem um testemunho para contar, verdade, autenticando realmente a igreja do Senhor naquele lugar, né, a obra do Senhor naquele lugar. Graças a Deus. Então é isso, irmãos e irmãs. O evangelho também tem impedimentos.
Mas a igreja não recua, a igreja avança. Os pastores foram presos, passaram 6 horas numa delegacia de polícia, foram mesmo para uma cela, estiveram 2 horas presos juntos com outros presos. E ao chegarem lá, o pastor compartilhou com a gente que eles foram colocados dentro de uma cela e os presos olharam para eles e disseram assim: olha, quando a gente chega numa casa nova, a gente cumprimenta. E aí eles, assustados, né, deram lá boa tarde, enfim, cumprimentaram os presos. E alguém perguntou lá, um detento perguntou: vocês estão fazendo o que aqui? Por que vocês estão aqui, né? E eles responderam: porque a gente estava na igreja, organizando a igreja para a inauguração, e a polícia nos prendeu, né? E aí eles disseram: se vocês são pastores, então precisamos de pastor aqui, vamos orar por nós. Tinha gente doente, eles oraram, cantaram, pregaram. E assim como a missionária Zilma compartilhou com a gente, ao final Deus entrou com providência, o doutor Sérgio nos ajudou, que é um advogado, amigo da Igreja da Promessa lá, e tudo deu certo e eles foram livres. 6 horas depois chegaram na igreja, nós estávamos lá, e a gente tem assim esse testemunho de um livramento que Deus deu, né? Apesar das perseguições que a igreja sofre, no caso ali, eles não queriam deixar que a igreja fosse inaugurada, por ser uma igreja estrangeira. Então entendiam que a igreja estava explorando nativos, explorando moçambicano, e no final Deus nos deu a vitória, a igreja foi inaugurada, pessoas aceitaram a Jesus naquela noite, no domingo pessoas aceitaram Jesus, e assim a igreja continua recebendo pessoas, todos os cultos. Graças a Deus. Todos os cultos. Glória a Deus. Temos uma igreja em Angola, o desafio foi superado, foi vencido no poder do Evangelho, no poder da oração. Glória a Deus. Pastor Zezinho, há muitos anos que o senhor ajuda Angola. E quando eu falei aqui da Paulistana Leste, todos nós éramos da Paulistana Leste, lá naquele começo. Eu me lembro que o pastor Edson Andrade disse: pastor Adelmilson, a gente tem que ir para a África, eu queria ir em Moçambique, eu queria ir em Angola. Quando a gente fez essa parceria com Angola, foi lá atrás, né? Ali em 2013, 2014, dizendo que nós iríamos abrir uma igreja em Angola, nós iríamos plantar uma igreja em Angola. A época o Andrade estava com a gente, o pastor Jezinho estava com a gente também, Zilmo, o Gelson, mas naquela ocasião nós tínhamos o sonho de plantar uma igreja. O pastor Zezinho está desde essa época ajudando-nos nesse plantio de igreja, assessorando ali, fazendo mentoria. O que vem pela frente, pastor? O que nós temos mais a partir da inauguração de uma igreja da Promessa? O que temos mais para avançar naquele país? Pastor Adelmilson, nós temos hoje uma grande oportunidade de talvez corrigir um estilo que seria realmente alcançar as primeiras pessoas interessadas. É bom que todos que estão participando desse momento aqui, nesse programa abençoado e abençoador, pastor Adelmilson, que todos entendam que esse projeto, ele nasceu no coração de Deus e está sendo executado segundo o coração de Deus, de uma maneira bastante estratégica. Nós estamos, como disse o pastor Adelmilson, nós estamos a poucos quilômetros em linha reta do Brasil. Língua portuguesa, um pessoal que ama o Brasil. A facilidade tem sido grande. Só que lá se abre um leque, um prisma espetacular, maravilhoso, do alcance praticamente da África toda. Praticamente não, da África toda, principalmente da África portuguesa. E então o que nós temos lá hoje é uma igreja que nós chamamos, por uma questão que bom que todos entendam, talvez você que está participando hoje desse programa tenha visto lá Centro Adventista da Promessa. Por que o termo centro? Porque existe uma hierarquia de administração eclesiástica, notadamente em Angola e principalmente em Luanda, de que
existe uma sede, esse é o nível estratégico, o centro é o tático gerencial, que é uma regional, como se fosse uma regional para nós, e a igreja local, que é a igreja. Então, nós temos sede, temos centro, que é o regional, que é o tático gerencial, e o operacional, que é a igreja local, é a igreja. Então, sede, centro, igreja. Então, nós lá começamos com um centro. E a partir desse centro, e que nos dá a possibilidade, inclusive dentro da própria legislação, do INAR, que é o Instituto Nacional de Atividades Religiosas, de sermos distribuidores, de abrirmos novas igrejas lá. Então, a partir desse centro, nós conseguiremos alcançar muitos outros lugares. Nós já temos promessistas, por exemplo, em Benguela temos uma irmã de uma diaconisa, que é missionária nossa, né? Missionária Glória. Nós temos outras oportunidades dentro do país. E temos um desafio, queridos e queridas. Olha só, é desafio, isso é porque a gente está falando, tem que estar sentado para falar sobre isso. Que é Cabinda, é uma ilha, que é uma província de Angola, onde uma igreja pentecostal grande está lá, mas que precisa de uma presença adventista da promessa. É onde existem os maiores bruxos da África. Então, essa província está sedenta por uma mensagem completa como é a nossa, equilibrada, com graça e com conhecimento. Nós crescemos na graça e no conhecimento, temos unção com conteúdo e conteúdo com unção. Então, a Igreja Adventista da Promessa, a partir dessa igreja que foi inaugurada há alguns dias atrás, essa igreja ela tem tudo para ser realmente abençoadora. Não só ser abençoada, mas ser muito abençoadora, pastor. Graças a Deus, graças a Deus. Irmãos e irmãs, a Igreja da Promessa é uma bênção. Uma bênção. A igreja nasce no Brasil, no Nordeste do Brasil, vem para o Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte, e de repente avança na América do Sul, América Central, e Deus deu a graça, nesta geração, de nós chegarmos à África, à Ásia, já estamos na Europa, também nos Estados Unidos. Deus está dando a graça dessa igreja ultrapassar as fronteiras. Quando o pastor Zezinho fala para a gente que nós somos um centro, né? Porque o poder público, através de instituições na área religiosa em Angola, ele determina se você é uma sede, se você é um centro, se você é uma igreja ou uma congregação. A partir da legalização da igreja, eles vão dizer se você pode ser sede, pode ser centro. No caso da Igreja da Promessa, foi definido que a promessa é um centro, Centro Adventista da Promessa. Ela pode plantar outras igrejas, ter congregações, pequenos grupos, ela pode alcançar a nação inteira. Então você está desafiado, está convidado a orar pela Igreja de Jesus Cristo. Amém. Em Angola. Ore pela missão, ore pela missão. Essa geração vai ver o avanço da promessa de forma explosiva em todos os lugares. Deus está nos impulsionando para pregar o Evangelho em todos os lugares. Gente, conversa boa, nós estamos caminhando aqui para o final. Pastor Gelson, vamos lá. O que mais você gostaria de compartilhar com os irmãos da promessa sobre Angola? E também deixar uma palavra. Como os irmãos podem ajudar na evangelização da igreja local? Como que eles podem ajudar na igreja local, na igreja regional, na igreja global? Enfim, às vezes o irmão fala, mas eu não vou a Angola. O Gelson pode ir a Angola. Eu não tenho condição, enfim, não tenho tempo. Mas ele pode ajudar a missão da igreja? Como ele pode ajudar a missão da igreja? De repente, nós estamos com a grande família de discípulos de Jesus fazendo a missão aqui em Angola e nos confins da terra. Gelson, diga pra gente, como fazer a missão aqui e lá? Amém. Irmãos, um outro relato que eu gostaria de compartilhar com vocês, que me chocou bastante, eu conversando com o irmão e ele dizendo, né, os desafios, porque lá a igreja funcionava nas casas, iam de casa e às vezes as casas eram longe, a condução é um pouco difícil e ele não conseguia ir em todos os cultos.
Aí, conversando com ele, ele falou, pastor, agora eu tenho uma igreja, agora nós temos uma igreja. Isso aí marcou bastante a minha vida e me fez refletir e valorizar a igreja local. Você tem uma igreja, nós aqui temos uma igreja, a qual nós somos lá alimentados por Deus e eles agora lá têm a igreja, porque você contribuiu. Nós podemos ajudar, pastor, orando, intercedendo por missões e contribuindo, sendo um parceiro de missões, sendo uma pessoa que observa a palavra do Senhor e contribui. Irmãos, nós temos a necessidade, o dever de olhar para esse povo com um coração generoso. Talvez você não seja um dizimista da igreja, talvez você não seja o ofertante da igreja, por causa de alguns exemplos de pastores que agem de maneira alheia ao Evangelho, de maneira que não condiz com as Escrituras. Mas a igreja que nós pertencemos, essa igreja é uma igreja séria, é uma igreja que investe em pessoas. Por isso eu quero encorajar você a ser um dizimista, fiel ao Senhor, a ser um ofertante da obra do Senhor, seja um parceiro de missões. E com certeza nós veremos essa igreja tão amada sendo proclamado o Evangelho do Reino em muitas e muitas outras nações, para a glória do nome do nosso Deus. Quando o Senhor Jesus voltar, nós poderemos nos alegrar e dizer, Senhor, aqui estão os povos que o Senhor permitiu que nós alcançássemos pela Tua bondade e graça. Amém, amém. Olha aí, todas as vezes que você dizima na igreja, uma porcentagem do seu dízimo se torna oferta missionária transcultural. Então continue dizimando. E você pode ofertar também. Nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024, nós estaremos fazendo a campanha anual de missões. Temos um alvo, queremos alcançar o mundo, queremos alcançar os continentes e você pode ajudar. Muitas vezes, irmãos, a gente investe ou gasta os nossos recursos em coisas que não são necessárias. E às vezes existem necessidades que nós podemos contribuir. Você não precisa se privar de pizza, de sorvete, não precisa se privar. Mas quem sabe você possa trocar de repente um sorvete, um açaí ou uma pizza no ano. Quem sabe, né? Por missões. Por missões, né? Quem sabe você, de repente, vai menos à pizzaria uma vez, se você vai a cada 3 meses, enfim. Você fala, esse trimestre eu não vou, porque eu vou doar o valor para missões. Em setembro você vai procurar a sua igreja local, o seu pastor, vai contribuir com a obra missionária. Nós estamos aqui muito animados. Nós queremos levar o evangelho aos confins da terra. Agora, nós precisamos contar com você. Eu posso contar com você? O Gelson que falou animado aqui, ele pode contar com você? Coloca aqui no chat, olha, Pastor Adel, pode contar comigo, eu vou orar, eu vou contribuir. Diga assim, eu sou da igreja de Passalacqua, eu sou da igreja do Tatuapé, eu sou da igreja de Cosmópolis, eu sou da igreja de Vila Medeiros. Qual a igreja que você está congregando e de qual igreja você está nos acompanhando? Você congrega em qual igreja? Por quê? Porque eu vou orar por tua igreja. Eu vou orar para que o Senhor faça da tua igreja uma igreja missionária. Mas eu vou orar também por você, pelo seu filho, pelo seu neto, para que todos sejam conscientizados que nós contribuímos com missão. Nós oramos, nós contribuímos financeiramente, nós vamos ao campo missionário. De alguma forma, Deus pode nos usar para a obra missionária. Você aceita o desafio? Olha aí, desafio lançado. Queremos ver a sua igreja engajada em missão. Meus irmãos, nós estamos caminhando para o final. Nosso programa é curto, senão a gente fazia uma vigília aqui, né? Poderíamos fazer uma vigília aqui, falar um pouco mais de missões, mas temos pouco tempo. Caminhando então aqui para o final, eu gostaria de contar com a ajuda da missionária Zilma para interceder por missões. Nós podemos orar por missões. A nossa oração neste momento será por Angola, mas também pela promessa global. A Igreja Adventista da Promessa é uma igreja global. Ela olha o mundo todo como objeto do amor gracioso de Deus.
E nós temos que orar por essa igreja global. Neste momento, nós temos gente do outro lado do mundo que é promessista. Nós temos gente na América Central, na América do Norte, na América do Sul. Nós temos pessoas na Ásia que são promessistas. Nós precisamos ter esse olhar para o mundo inteiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A promessa é uma igreja global. E nós gostaríamos de interceder por Angola, mas também por essa igreja global. Missionária Zilma, ore para a gente nesse momento final aqui do nosso programa. Amém, pastor. Vamos orar? Vocês nos acompanham neste momento? Senhor, nós te agradecemos. Sim. Te louvamos, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade. Obrigado. Te louvamos, Senhor, porque é uma realidade. A igreja em Angola meu Deus. está com as suas portas abertas e pode ir ali, Senhor, receber pessoas, ó Deus, nos cultos, em momentos específicos, onde o nome do Senhor será glorificado. Sim, Agora meu pedimos, Deus. ó Pai, em nome de Jesus, que continue abençoando os nossos irmãos ali, os pastores, todo aquele que é um missionário, de certa forma, naquele lugar, naquela terra. Pedimos as tuas bênçãos sobre eles, para que não desanimem, para que sejam fortalecidos e encorajados todos os dias Sim, pelo meu teu Deus. Espírito Santo. Ó Senhor, confirma a cada momento, Senhor, as promessas gloriosas que tem a respeito daquele povo. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus que não apenas Angola, mas em toda parte que haja um derramar do teu Espírito Santo tão maravilhoso, Senhor, que vidas Sim. sejam alcançadas, que promessistas estejam em toda parte do mundo para que o teu nome, Senhor, o teu poderoso nome, ó Pai, seja glorificado. Glória a Deus. Sim, meu Envia Deus. teu povo, impulsiona a tua igreja, impulsiona os pastores, os irmãos, irmãs. Senhor, todos nós, Pai, precisamos da ajuda do teu Espírito Santo para entender que esta é uma obra gloriosa. Glória E o a Deus. Senhor tem nos levantado neste momento, Glória nesse a Deus. tempo, não apenas para pregar o Evangelho, orar, mas também para contribuir, para colocar o coração nessa obra e continuar, Senhor Jesus, se colocando à disposição do Senhor neste tempo tão importante e decisivo na Igreja de Cristo na Terra. Obrigada por este momento, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos e Amém. irmãs, estamos chegando ao final do Sala Pastoral. Se você gostou deste programa, deixa o seu like. Olha, tem um joinha, você vai dar um joinha. Você vai dizer, olha, eu gostei porque o pastor Zezinho estava no programa. Eu gostei porque a missionária Zilma estava no programa. Eu gostei porque o pastor Gelson estava no programa. Dê um joinha, deixa o seu comentário aqui, olha. O que Deus está fazendo na sua igreja, o que Deus está fazendo em sua vida. Compartilhe conosco o movimento de Deus, o mover de Deus na sua igreja, na sua vida e na sua família. E eu deixo um desafio também. Converse com seu neto, com seus netos, com seus filhos, você que tem maturidade cristã, converse sobre a missão, converse sobre o evangelho, converse sobre a igreja, diga a ele que nós temos uma ótima igreja, uma igreja abençoadora, uma igreja que atravessa as fronteiras para estender a mão, levando o evangelho, levando alimento, levando o ensino da palavra de Deus. Dessa forma, a próxima geração também vai se engajar na missão de Deus, porque a missão não pode parar em Angola, não pode parar na sua igreja local. A missão segue avante. Estamos chegando então ao final do nosso programa. Na próxima sexta-feira, às 20 horas, faremos o nosso último programa, o nosso último desafio missionário deste começo de ano. Nós estaremos falando sobre a implantação da promessa em um país, um grande país. Nós entendemos que daquele país a mensagem poderá chegar a muitos outros países e os recursos financeiros também poderão chegar a muitos outros países, porque a missão não pode parar. Olha, obrigado por ter nos acompanhado até este momento. Fique com a gente. Na próxima sexta-feira, convidamos vocês a estarem conosco às 20 horas e contamos com as suas orações. Queremos deixar aqui um abraço, uma paz do Senhor Jesus para você, e nós vamos deixar um texto também. Pastor Zezinho, qual é aquele dialeto que nós vamos deixar João 3,16 na tela para que os promessistas também ouçam um dialeto angolano? Lingala é o dialeto praticado em uma parte de Angola e uma parte do Congo. Nós temos uma comunicação forte através desse dialeto e vai ser muito importante você entender. E aí, no momento da
palavra você vai entender aquilo que está profetizado. Toda língua confessará. Olha aí, Lingala, né? Lingala. Lingala. Existem muitos dialetos em Angola e o pastor Zezinho selecionou este, onde nós vamos deixar aqui na tela João 3,16. Posso abençoar o povo com esse dialeto? Isso, então o pastor Zezinho já vai abençoar-nos com esse dialeto e assim a gente encerra o Sala Pastoral desta noite. Um abraço, um ósculo santo. Nizambi Pambulaio, ou seja, Deus abençoe a sua vida. Amém, Deus abençoe. Deus abençoe. Até sexta-feira. Nzambe alingaki mokili mingi yango wana apesaki iniki mwana na ye moko mpo moto nyonso oyo azali kondima ye akufa te kasi azala na bomoi ya seko. Amen.